Você já parou para pensar que talvez exista uma verdade sobre a prosperidade que nunca ensinaram a você? Uma verdade que não está apenas no dinheiro que você possui, mas na maneira como você pensa, acredita e age todos os dias. Porque antes de uma pessoa conquistar algo grandioso no mundo exterior, ela precisa construir algo poderoso dentro de si. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Essa passagem revela um princípio profundo. Aquilo que domina a sua mente começa a influenciar o caminho da sua vida. Mas quantas pessoas passam anos acreditando em pensamentos que limitam seus sonhos? Quantas pessoas carregam dentro delas medo, insegurança e dúvidas que foram plantados ao longo da vida? Quantas pessoas receberam uma programação dizendo que riqueza não era para elas, que grandes conquistas pertenciam apenas a poucos escolhidos, que deveriam aceitar uma vida pequena? Mas, e se eu dissesse a você que existe uma força dentro da sua mente que pode transformar completamente a sua trajetória? E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não estiver no mundo exterior, mas nos pensamentos que você repete todos os dias? Hoje, neste vídeo, vamos revelar uma verdade profunda sobre a prosperidade. Uma verdade que grandes pensadores do desenvolvimento pessoal, como Napoleon Hill, estudaram durante anos. O sucesso começa primeiro como uma ideia, uma decisão e uma crença fortalecida dentro da mente humana. Napoleon Hill ensinou que uma pessoa precisa ter um propósito definido, uma visão clara e uma fé intensa naquilo que deseja construir. Mas existe algo ainda mais profundo. Nenhum sonho permanece vivo sem ação. A fé precisa caminhar junto com atitude. A oração precisa caminhar junto com preparação. O desejo precisa caminhar junto com disciplina. Porque Deus pode abrir portas, mas você precisa estar preparado para atravessá-las. Pense comigo, quantas oportunidades você perdeu porque acreditou que não estava pronto? Quantos sonhos você abandonou porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes você olhou para suas circunstâncias e esqueceu do potencial que Deus colocou dentro de você? Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez ninguém saiba das suas preocupações. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas lutando por dentro. Talvez você esteja tentando reconstruir sua vida depois de momentos difíceis, mas existe uma mensagem que você precisa ouvir. A sua situação atual não é o seu destino final. O lugar onde você está hoje não determina o lugar onde você pode chegar amanhã. Grandes homens e mulheres da história começaram com uma decisão, a decisão de acreditar, a decisão de continuar, a decisão de não permitir que o medo fosse maior que o propósito. E talvez este vídeo tenha chegado até você exatamente neste momento, porque existe algo dentro de você que precisa despertar. Existe um potencial que ainda não foi totalmente desenvolvido. Existe uma capacidade que ainda não foi completamente usada. Existe uma versão mais forte de você esperando para nascer, porque a prosperidade verdadeira não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mentalidade muda. Ela começa quando você deixa de pensar como alguém derrotado e começa a pensar como alguém preparado para vencer. Ela começa quando você entende que cada dificuldade pode ser uma escola, cada desafio pode ser um treinamento. Cada momento difícil pode estar preparando você para algo maior. Jesus disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa mensagem mostra que dificuldades fazem parte da caminhada, mas elas não precisam definir o final da história. A diferença entre aqueles que desistem e aqueles que vencem não é a ausência de problemas,
é a maneira como eles respondem aos problemas. Uma pessoa sem visão vê uma dificuldade e pensa: isso é o fim. Uma pessoa com fé olha para a mesma situação e diz: isso é apenas uma fase da minha transformação. Hoje você precisa entender algo. A sua mente é uma das ferramentas mais poderosas que Deus colocou em suas mãos. Mas uma ferramenta precisa ser usada. Uma semente precisa ser plantada. Um talento precisa ser desenvolvido. Uma oportunidade precisa ser aproveitada. Não basta desejar uma vida melhor. É preciso tornar-se uma pessoa preparada para receber essa vida. Por isso, durante este vídeo, eu quero que você reflita profundamente. Observe seus pensamentos. Observe suas crenças. Observe aquilo que você tem permitido controlar sua vida. Porque talvez a mudança que você procura há tanto tempo comece com uma simples decisão. Decidir acreditar novamente. Decidir levantar novamente. Decidir tentar mais uma vez. Antes de continuarmos, eu quero pedir algo especial a você. Se essa mensagem já está falando com o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando uma transformação. E se você acredita que Deus ainda tem um propósito para a sua vida, escreva nos comentários: eu escolho acreditar no meu propósito. Escreva isso como uma declaração de fé, como um compromisso com a pessoa que você está se tornando. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens de motivação, prosperidade, fé e crescimento pessoal. Porque aqui nós acreditamos que uma mente renovada pode construir uma nova história. Agora prepare o seu coração, porque nos próximos minutos você vai descobrir princípios poderosos sobre prosperidade, mentalidade, disciplina e fé. Você vai entender por que algumas pessoas conseguem transformar dificuldades em oportunidades. Por que algumas pessoas conseguem crescer mesmo em tempos difíceis. E por que a maior mudança da sua vida pode começar exatamente no lugar onde você menos espera, dentro da sua própria mente. Lembre-se, a riqueza começa como um pensamento. A vitória começa como uma decisão. A transformação começa quando você escolhe não desistir. E talvez hoje seja o dia em que você começa a enxergar que existe muito mais dentro de você do que você imaginava. Durante muitos anos, milhões de pessoas caminharam pela vida acreditando em uma mentira silenciosa. Elas acreditaram que a prosperidade era um privilégio de poucos. Acreditaram que a riqueza pertencia apenas aos que nasceram em famílias certas, tiveram oportunidades melhores ou receberam alguma vantagem que elas nunca teriam. Mas existe uma verdade que poucos descobrem. A prosperidade nunca começa no bolso, ela começa na mente. Antes que uma pessoa construa uma grande casa, ela precisa construir uma grande visão dentro de si. Antes que ela conquiste riqueza exterior, precisa desenvolver uma riqueza interior, capaz de sustentar aquilo que deseja receber. Eu aprendi, ao observar grandes homens e mulheres de sucesso, que existe uma força invisível trabalhando constantemente dentro de cada ser humano. Uma força que alguns despertam e outros ignoram. Essa força é a mente direcionada por um propósito definido. Você já parou para pensar por que algumas pessoas enfrentam as mesmas dificuldades que você enfrenta? Passam pelos mesmos obstáculos, vivem em ambientes semelhantes, mas conseguem transformar suas vidas completamente? O que existe dentro delas que ainda não foi despertado dentro de você? A resposta está na forma como elas enxergam a própria realidade. O homem que acredita que nasceu para fracassar encontrará provas do fracasso em todos os lugares. Mas aquele que acredita que nasceu para vencer encontrará oportunidades mesmo no meio das dificuldades. A mente humana
é como um solo fértil. Aquilo que você planta constantemente em seus pensamentos crescerá em sua vida. Se você planta medo, dúvida e derrota, colherá limitações. Mas se planta fé, coragem, disciplina e determinação, começará a construir uma nova realidade. Muitos procuram a chave da prosperidade em lugares externos. Procuram uma oportunidade perfeita, esperam o momento ideal, esperam alguém acreditar neles. Mas a grande mudança acontece quando você decide acreditar em si mesmo antes que o mundo reconheça o seu valor. Existe uma pergunta que todo ser humano deveria fazer. Se eu continuar pensando exatamente como penso hoje, estarei vivendo a vida que desejo daqui a 5 anos? Essa pergunta pode mudar destinos. Porque o futuro não é criado pelas circunstâncias de hoje. O futuro é criado pelas decisões tomadas hoje. Muitas pessoas passam anos reclamando que nada muda, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos, mantendo os mesmos hábitos e repetindo as mesmas escolhas. Elas querem uma nova vida, mas continuam sendo a mesma pessoa. E essa é uma das verdades que esconderam sobre a prosperidade. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que se torna. A riqueza verdadeira começa quando sua identidade muda. Quando você deixa de se enxergar como uma vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como alguém capaz de criar soluções. Quando você olha no espelho e decide, eu sou capaz. Eu tenho dentro de mim uma força maior do que qualquer obstáculo. Minha mente será minha maior ferramenta de conquista. Eu não nasci para permanecer limitado. Porque uma pessoa derrotada pode receber milhões e perder tudo. Mas uma pessoa com uma mente fortalecida pode perder tudo e reconstruir novamente. Essa é a diferença. O dinheiro é apenas uma consequência de pensamentos organizados, ações determinadas e valores bem construídos. A prosperidade não é apenas possuir mais, é tornar-se mais. É desenvolver disciplina quando ninguém está observando. É continuar caminhando quando todos dizem para desistir. É estudar enquanto outros desperdiçam tempo. É acreditar quando ainda não existem provas. É levantar todas as manhãs com a certeza de que existe um propósito maior esperando para ser realizado. Pense nisso. Quantas oportunidades você deixou passar porque sua mente estava ocupada acreditando que não era possível? Quantos sonhos foram abandonados, não porque eram impossíveis, mas porque você permitiu que o medo falasse mais alto que sua fé? Grandes realizações começam com uma decisão silenciosa. A decisão de não aceitar mais uma vida pequena. A decisão de buscar conhecimento. A decisão de controlar seus pensamentos, a decisão de agir, porque uma ideia sem ação permanece apenas como uma possibilidade, mas uma ideia acompanhada de fé e ação pode transformar uma vida inteira. Eu acredito que existe uma inteligência maior guiando aqueles que caminham com propósito. Quando sua mente está alinhada com seus objetivos, quando suas ações estão de acordo com seus valores, você começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A pessoa que desperta sua consciência começa a enxergar portas onde antes via paredes. Começa a enxergar aprendizado onde antes via fracasso. Começa a enxergar crescimento onde antes via dificuldades. E essa é a verdade que esconderam sobre a prosperidade. O maior investimento que você pode fazer não está em uma conta bancária. Está na construção da sua própria mente. Antes de conquistar riquezas externas, conquiste controle interno. Antes de buscar reconhecimento, construa competência. Antes de desejar resultados maiores, torne-se uma pessoa preparada para recebê-los. Porque o universo recompensa aqueles que se movimentam.
A fé sem ação permanece apenas como desejo, mas a fé acompanhada de ação se transforma em força. Hoje começa uma nova jornada. Uma jornada onde você deixa para trás antigas limitações e começa a construir uma nova identidade. Uma identidade de alguém que acredita, que persiste, que aprende, que cresce, que não desiste. Porque existe uma verdade que todos aqueles que prosperaram descobriram. A vida muda no momento em que sua mente muda. Existe uma batalha acontecendo dentro de cada ser humano. Uma batalha silenciosa. Uma batalha que não acontece nas ruas, nos mercados ou nos lugares onde todos podem enxergar. Ela acontece dentro da mente. E essa batalha decide quem você se tornará. Durante minha jornada estudando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, descobri algo que mudou completamente minha compreensão sobre o sucesso. A maior prisão de um ser humano não possui grades. Ela é construída através dos pensamentos que ele aceita como verdade. Muitas pessoas acreditam que são limitadas pelas circunstâncias, pelo lugar onde nasceram, pela família que tiveram, pelos erros que cometeram, pelas oportunidades que perderam. Mas existe algo mais profundo controlando suas decisões. Uma programação invisível formada ao longo dos anos. Desde a infância, muitas pessoas recebem mensagens que ficam gravadas no subconsciente. Dinheiro é difícil de conseguir. Riqueza não é para pessoas como nós. Não tente algo grande demais. É melhor aceitar o que você tem. Essas frases parecem pequenas, mas repetidas durante anos, elas se tornam crenças. E crenças se transformam em ações. Ações repetidas se transformam em hábitos. E hábitos constroem destinos. Agora pergunte a si mesmo, quantas decisões da sua vida foram realmente suas e quantas foram influenciadas pelo medo que alguém colocou dentro de você? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar porque uma voz interna disse que não era possível? Quantas oportunidades você recusou porque no fundo acreditava que não era merecedor? A verdade é que muitas pessoas não fracassam por falta de capacidade. Elas fracassam porque carregam uma imagem pequena de si mesmas. Elas olham para seus sonhos e enxergam o tamanho do desafio, mas esquecem de olhar para o tamanho da pessoa que podem se tornar. Um homem com uma mente fortalecida pode enfrentar dificuldades que destruiriam alguém sem propósito, porque ele não é guiado pelas circunstâncias, ele é guiado por uma visão. Eu aprendi que todo grande empreendimento começa duas vezes. Primeiro na mente, depois no mundo físico. Antes de existir uma grande empresa, existiu uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, existiu uma decisão. Antes de existir uma transformação externa, existiu uma mudança interna. A prosperidade segue uma lei simples. Aquilo que domina seus pensamentos começa a influenciar suas escolhas. Se você acorda todos os dias pensando em problemas, sua mente procurará mais problemas. Mas, se você treina sua mente para buscar soluções, começará a encontrar caminhos. A diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias não está na ausência de dificuldades. Todos enfrentam tempestades. A diferença está na interpretação que cada pessoa dá à tempestade. Alguns olham para um obstáculo e dizem, "Por que isso aconteceu comigo?" Outros olham e perguntam, "O que isso está tentando me ensinar?" Essa pergunta muda tudo, porque uma mente derrotada procura culpados. Uma mente vencedora procura oportunidades. Eu quero que você entenda algo profundamente. Você não precisa esperar que o mundo mude para começar sua transformação. A mudança começa quando você decide assumir responsabilidade pela direção da sua própria vida. Não significa que tudo será fácil. Não significa que não existirão momentos de dúvida. Significa que você não permitirá que a dúvida governe suas decisões. Existirão dias em que você caminhará sozinho.
Dias em que ninguém entenderá sua visão. Dias em que seus sonhos parecerão distantes. Mas é nesses momentos que seu caráter é construído. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. O verdadeiro poder aparece quando você continua acreditando, mesmo quando ainda não existem sinais da vitória. A fé verdadeira não nasce quando você recebe a prova. Ela nasce quando você decide continuar, mesmo antes da prova chegar. Olhe para grandes conquistas da humanidade. Nenhuma delas nasceu de uma mente dominada pelo medo. Grandes realizações foram construídas por pessoas que tiveram coragem de imaginar algo maior do que a realidade presente. A mente é uma oficina. Todos os dias você entra nela e escolhe quais pensamentos serão produzidos. Você pode fabricar medo, ou pode fabricar coragem, pode fabricar desculpas, ou pode fabricar soluções, pode fabricar derrota, ou pode fabricar determinação. Diga a si mesmo: minha mente não será controlada pelo medo. Eu tenho poder para mudar minha história. Cada dificuldade está fortalecendo minha capacidade. Eu fui criado para crescer, aprender e evoluir. Mas lembre-se, palavras sozinhas não transformam uma vida. Elas precisam ser acompanhadas por atitudes. A pessoa que deseja prosperidade precisa aprender a dominar 3 áreas: seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Porque pensamentos sem ação criam apenas sonhos. Emoções sem controle criam decisões impulsivas. Mas pensamentos alinhados com ações conscientes criam resultados extraordinários. A maior descoberta que uma pessoa pode fazer é perceber que ela não precisa continuar sendo a versão antiga de si mesma. Você pode reescrever sua história, pode abandonar velhos padrões, pode construir novos hábitos, pode desenvolver uma mente preparada para receber aquilo que deseja conquistar. A porta da prosperidade sempre esteve aberta, mas poucos perceberam que a chave estava dentro deles. O mundo exterior apenas revela aquilo que já foi construído no interior. Quando sua mente muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seu caminho muda. E quando seu caminho muda, seu destino começa a ser transformado. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma escolha precisa ser feita. Não é uma escolha qualquer. É uma escolha que separa aqueles que permanecem presos ao passado daqueles que constroem um novo futuro. É o momento em que você decide se continuará sendo governado pelo medo ou se permitirá que sua fé governe seus passos. Durante meus estudos sobre homens de grandes realizações, descobri uma verdade poderosa. Nenhuma grande conquista nasce primeiro no mundo exterior. Ela nasce dentro da mente de alguém que teve coragem de acreditar antes de enxergar. Pense nos grandes construtores, inventores, líderes e empreendedores da história. Antes de existir uma obra, existiu uma visão. Antes de existir uma vitória, existiu uma decisão. Antes de existir uma transformação, existiu um momento silencioso em que alguém disse: "Eu acredito que isso é possível." A maioria das pessoas espera ter certeza para agir. Elas esperam todas as condições perfeitas. Esperam que o medo desapareça. Esperam que todos apoiem seus sonhos. Mas aqueles que alcançam grandes resultados entenderam algo diferente. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir mesmo quando o medo tenta impedir seus passos. Quantas pessoas abandonaram seus maiores sonhos porque esperaram sentir-se prontas? Quantas oportunidades desapareceram porque alguém pensou demais e agiu de menos? Quantas vidas poderiam ter sido transformadas se aquela pessoa tivesse dado apenas o primeiro passo? A verdade é que a prosperidade pertence àqueles que se movimentam. A ação é a ponte entre aquilo que você imagina e aquilo que você conquista. Uma ideia poderosa na mente de uma pessoa determinada pode mudar uma família inteira.
Mas uma ideia guardada por medo nunca terá a oportunidade de mostrar seu valor. Eu aprendi que a fé é uma força criadora. Não uma fé passiva, que apenas espera, mas uma fé ativa, que trabalha, aprende, persiste e continua avançando. A pessoa que possui fé verdadeira não fica parada esperando que o destino faça tudo por ela. Ela se prepara. Ela busca conhecimento. Ela melhora suas habilidades. Ela trabalha enquanto outros apenas desejam, porque ela entende que Deus, o universo e as oportunidades favorecem aqueles que também fazem a sua parte. Existe uma pergunta que pode despertar algo dentro de você. Se você tivesse certeza absoluta de que não poderia falhar, qual seria a primeira coisa que você faria hoje? Qual sonho você começaria? Qual decisão você tomaria? Qual mudança você faria? Agora pense, por que esperar uma garantia que talvez nunca venha? Grandes realizações exigem movimento. O primeiro passo muitas vezes parece pequeno, mas carrega uma força invisível. Uma pequena decisão repetida todos os dias pode criar uma transformação gigantesca. Um livro lido por dia pode mudar sua maneira de pensar. Uma hora dedicada ao aprendizado pode criar uma nova habilidade. Uma atitude de disciplina pode construir uma nova identidade. A prosperidade não chega apenas para quem deseja, ela chega para quem se torna preparado para recebê-la. Muitas pessoas pedem uma vida diferente, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos. Pedem novas oportunidades, mas continuam vivendo com os mesmos hábitos. Pedem crescimento, mas fogem dos desafios que poderiam fortalecê-las. Existe uma lei poderosa na vida. Você não cresce quando tudo permanece confortável. Você cresce quando decide enfrentar aquilo que exige uma versão maior de você. Observe uma semente. Ela precisa romper sua própria estrutura para se transformar em uma árvore. Da mesma forma, o ser humano precisa romper antigas limitações para alcançar um novo nível. Às vezes, o desconforto que você sente não é um sinal de derrota, é um sinal de crescimento. É a velha versão de você tentando resistir à nova pessoa que está nascendo. Haverá momentos em que você caminhará sozinho, momentos em que as pessoas ao seu redor não compreenderão sua visão. Talvez alguns duvidem, talvez alguns tentem convencer você a desistir. Mas lembre-se, grandes sonhos frequentemente parecem loucura antes de se tornarem realidade. A pessoa que constrói algo extraordinário geralmente passa por uma fase em que ninguém consegue enxergar aquilo que ela enxerga, mas ela continua. Porque sua visão é maior que as opiniões ao redor. Todos os dias, ao acordar, você tem uma escolha: alimentar seus antigos medos ou fortalecer sua nova mentalidade. Repetir as histórias de fracasso do passado ou escrever uma nova história. Reclamar sobre aquilo que falta ou agradecer pelo que já possui, enquanto trabalha pelo que deseja. Diga para si mesmo: minha fé é maior que meus obstáculos. Minha visão é maior que minhas circunstâncias. Eu tenho disciplina para construir o futuro que desejo. Cada passo que dou me aproxima da pessoa que fui destinado a ser. Mas entenda algo importante: a fé verdadeira não elimina o trabalho. Ela dá significado ao trabalho. Ela transforma esforço em propósito. Ela transforma dificuldades em aprendizado. Ela transforma quedas em preparação. O homem que possui um propósito claro consegue suportar desafios que destruiriam alguém sem direção. Porque ele sabe por que está lutando. E quando você sabe o motivo pelo qual continua, encontra forças para superar os momentos mais difíceis. A prosperidade escondida não está apenas no dinheiro que você deseja conquistar. Ela está na pessoa que você precisa se tornar para sustentar essa conquista. Porque riqueza sem sabedoria desaparece. Sucesso sem caráter destrói.
Mas quando uma pessoa desenvolve uma mente forte, um coração cheio de propósito e uma fé inabalável, ela constrói algo que nenhuma circunstância pode tirar: a capacidade de recomeçar, a capacidade de criar, a capacidade de vencer. Existe uma diferença invisível entre aqueles que apenas sonham com uma vida melhor e aqueles que realmente constroem essa vida. Essa diferença não está no tamanho da conta bancária, não está no lugar onde nasceram, não está nas oportunidades que receberam. A diferença está na forma como pensam, porque antes de uma pessoa conquistar riqueza no mundo exterior, ela precisa desenvolver uma mentalidade capaz de criar, administrar e multiplicar aquilo que deseja alcançar. A maioria das pessoas olha para os resultados de alguém e observa apenas a parte visível. Elas veem a casa, veem o carro, veem o sucesso, veem a conquista, mas não enxergam os anos de disciplina, não enxergam as noites estudando enquanto outros descansavam. Não enxergam os momentos de dúvida em que aquela pessoa precisou acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. Existe uma verdade que poucos compreendem. A riqueza é primeiro uma construção mental antes de se tornar uma realidade física. Um homem pode receber uma grande oportunidade e perdê-la rapidamente se sua mente não estiver preparada. Mas uma pessoa com uma mentalidade fortalecida pode transformar uma pequena oportunidade em algo extraordinário. Por isso, a pergunta mais importante não é: quanto dinheiro eu tenho hoje? A pergunta correta é: que tipo de pessoa eu estou me tornando para alcançar aquilo que desejo? Porque resultados são consequências. Eles são reflexos daquilo que existe dentro de você. Se existe disciplina dentro de você, suas ações demonstrarão disciplina. Se existe determinação dentro de você, suas escolhas demonstrarão determinação. Se existe propósito dentro de você, suas decisões serão guiadas por esse propósito. Mas se existe medo, dúvida e insegurança dominando sua mente, isso também aparecerá em sua vida. A mente humana é uma ferramenta poderosa. Ela pode ser usada para construir ou destruir. Ela pode criar caminhos ou levantar barreiras. Ela pode encontrar soluções ou criar desculpas. E a escolha acontece todos os dias. Toda manhã, quando você abre os olhos, existe uma batalha pelo controle dos seus pensamentos. Você permitirá que o medo determine seu dia, ou escolherá alimentar sua visão? Você permitirá que as dificuldades definam quem você é, ou decidirá que elas serão apenas uma fase da sua jornada? Grandes pessoas não são aquelas que nunca enfrentaram problemas. Grandes pessoas são aquelas que decidiram que seus problemas não seriam maiores que seu propósito. Eu observei que todos aqueles que alcançaram grandes feitos possuíam uma característica em comum. Eles tinham uma imagem clara daquilo que queriam construir. Eles não caminhavam sem direção. Eles sabiam onde estavam indo. Um navio sem destino pode navegar durante anos e nunca chegar ao lugar desejado. Da mesma forma, uma pessoa sem um propósito definido pode passar uma vida inteira trabalhando, mas sem construir aquilo que realmente deseja. Por isso, você precisa perguntar a si mesmo: qual é a vida que eu quero construir? Quem eu preciso me tornar para alcançar essa vida? Quais hábitos precisam desaparecer para que novos resultados possam nascer? Essas perguntas não são simples. Elas exigem coragem, porque olhar para dentro de si mesmo significa enfrentar partes que muitas vezes você tentou ignorar. Significa reconhecer que alguns pensamentos precisam ser abandonados. Algumas atitudes precisam ser mudadas. Alguns ambientes precisam ser deixados para trás. O crescimento exige renúncia. Você não pode construir uma nova vida carregando todas as velhas limitações.
Uma árvore não cresce se suas raízes estiverem presas em um pequeno vaso. Da mesma forma, uma pessoa não cresce quando permanece presa a uma mentalidade limitada. A prosperidade exige expansão. Expansão da sua visão, expansão do seu conhecimento, expansão da sua coragem, expansão da sua capacidade de acreditar. Muitos esperam que a mudança aconteça primeiro fora deles. Esperam mais dinheiro, mais oportunidades, mais reconhecimento, mas a verdadeira transformação acontece na ordem inversa. Primeiro muda a mente, depois mudam as ações, e então mudam os resultados. Essa é uma das leis mais poderosas do crescimento humano. Você se torna aquilo que alimenta constantemente. Se você alimenta pensamentos de derrota, a derrota se torna familiar. Se você alimenta pensamentos de possibilidade, sua mente começa a procurar caminhos. Por isso, proteja aquilo que entra na sua mente, as palavras que você escuta, as pessoas que influenciam você, os pensamentos que você repete, porque aquilo que você aceita diariamente está construindo silenciosamente o seu futuro. Diga a si mesmo: minha mente é meu maior patrimônio. Eu escolho pensamentos que fortalecem meu propósito. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu estou construindo uma versão mais forte de mim mesmo todos os dias. Mas lembre-se, uma mentalidade poderosa não significa apenas pensar positivo. Significa pensar com clareza. Significa reconhecer os desafios e ainda assim escolher avançar. Significa entender que obstáculos fazem parte do caminho. O ferro se torna mais forte quando passa pelo fogo. O ouro é purificado pelo processo. E o ser humano desenvolve sua grandeza quando enfrenta desafios com coragem. Talvez hoje você esteja em uma fase difícil, talvez esteja lutando contra dúvidas, talvez esteja tentando reconstruir sua vida depois de perdas. Mas nunca esqueça, o momento atual não define o seu destino. Ele apenas está preparando você para aquilo que ainda será construído. A pessoa que você será amanhã depende das escolhas que você faz hoje. Cada livro que você lê, cada habilidade que você aprende, cada pensamento que você controla, cada atitude que você toma quando ninguém está olhando. Tudo isso está formando o futuro que você deseja alcançar. A prosperidade não é um acidente, ela é uma construção. E toda grande construção começa com uma fundação invisível, uma mente preparada, uma fé fortalecida e uma decisão firme de nunca desistir de evoluir. Existe uma força que influencia todos os resultados da sua vida. Uma força que muitas pessoas ignoram porque não conseguem enxergá-la. Ela não aparece nos extratos bancários, não pode ser medida por máquinas. Não pode ser comprada em lojas, mas ela está presente em todas as grandes conquistas da humanidade. Essa força é a direção da mente. Durante minha jornada estudando pessoas extraordinárias, percebi que o sucesso raramente acontece por acaso. Por trás de cada grande realização existe um princípio invisível, um princípio que começa dentro do indivíduo antes de aparecer no mundo exterior. A pessoa que domina sua mente começa a dominar sua realidade, não porque ela controla todas as circunstâncias, mas porque ela controla sua resposta diante delas. E essa diferença muda tudo. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma perda, a mesma porta fechada, mas uma delas enxergará apenas o fim, enquanto a outra enxergará uma oportunidade escondida. Por quê? Porque a realidade exterior é interpretada através da realidade interior. A mente limitada pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mente próspera pergunta: o que eu posso aprender com isso? Essa simples mudança de pergunta pode transformar completamente o caminho de uma pessoa. Porque aquele que procura aprendizado encontra crescimento.
Aquele que procura culpados encontra prisão. Existe uma verdade profunda sobre prosperidade. Você não constrói uma vida extraordinária com uma mentalidade comum. Você precisa treinar sua mente para pensar além das limitações presentes. Isso não significa ignorar problemas. Significa não permitir que os problemas sejam maiores que sua capacidade de resolvê-los. Grandes homens e mulheres da história não foram aqueles que tiveram uma estrada sem obstáculos. Foram aqueles que desenvolveram uma força interior maior que qualquer obstáculo. Eles entenderam que cada dificuldade carregava uma mensagem. Cada fracasso carregava uma lição. Cada queda carregava uma oportunidade de levantar mais preparado. Quantas vezes você olhou para uma situação difícil e pensou que era o fim, mas depois percebeu que aquele momento estava preparando você para algo maior? Quantas portas precisaram fechar para que você encontrasse um caminho que nunca teria procurado? Às vezes, aquilo que parece uma derrota é apenas uma preparação disfarçada. A vida não trabalha apenas através das vitórias. Ela também trabalha através dos processos. A semente precisa permanecer escondida na terra antes de romper e aparecer. Da mesma forma, existem períodos em que você está crescendo sem que ninguém consiga perceber. Você está aprendendo. Você está fortalecendo sua mente. Você está construindo resistência. E um dia os resultados aparecerão. Mas antes dos resultados, vem a preparação. Essa é uma verdade que muitas pessoas rejeitam. Elas querem a recompensa sem passar pelo processo. Querem a colheita sem plantar. Querem o sucesso sem disciplina. Mas a natureza nos ensina uma lei. Toda colheita exige uma preparação. Todo resultado exige uma causa. Todo crescimento exige esforço. A prosperidade não responde apenas ao desejo. Ela responde ao compromisso. Você pode desejar riqueza, mas está desenvolvendo as habilidades necessárias para criá-la? Você pode desejar liberdade, mas está construindo disciplina suficiente para sustentá-la? Você pode desejar uma vida diferente, mas está disposto a abandonar os hábitos que mantêm você preso? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são justamente as perguntas que despertam uma pessoa. Porque a transformação começa quando paramos de fugir da verdade. Existe um poder enorme quando um ser humano assume responsabilidade pela própria vida. Ele deixa de esperar que alguém venha salvá-lo. Ele deixa de culpar o passado. Ele deixa de esperar pelo momento perfeito e começa a agir. A pessoa determinada diz: talvez eu ainda não tenha tudo o que preciso, mas vou começar com aquilo que tenho. Talvez eu ainda não saiba tudo, mas vou aprender. Talvez o caminho seja difícil, mas eu continuarei caminhando. Essa é a mentalidade dos construtores. Eles não esperam condições perfeitas. Eles criam condições melhores através de suas ações. A fé verdadeira funciona da mesma forma. Ela não é apenas acreditar que algo bom acontecerá. Ela é acreditar tanto em um propósito que você se torna disposto a trabalhar por ele. A fé coloca fogo na determinação. Ela transforma uma pequena chama em uma grande força. Por isso, nunca subestime o poder de uma mente alinhada com um propósito. Uma pessoa com propósito pode suportar momentos que parecem impossíveis, porque ela não está apenas buscando dinheiro. Ela está buscando significado. Ela não está apenas buscando reconhecimento. Ela está buscando cumprir aquilo que acredita ser sua missão. E quando uma pessoa encontra seu propósito, algo muda. Ela acorda diferente. Ela trabalha diferente. Ela enfrenta dificuldades de uma maneira diferente. Porque agora existe uma razão maior guiando seus passos. Olhe para a sua própria vida. Existe algo que você sabe que deveria estar fazendo, mas continua adiando.
Existe uma habilidade que você deveria desenvolver? Existe uma decisão que você sabe que precisa tomar? Talvez essa seja a mensagem que sua própria consciência está tentando entregar. Porque dentro de cada pessoa existe uma capacidade adormecida esperando ser despertada. Uma força que aparece quando você decide parar de viver no automático. Quando você decide assumir o controle. Quando você decide acreditar que sua história ainda pode ser transformada. Repita para si mesmo: eu tenho dentro de mim a capacidade de superar desafios. Eu escolho pensamentos que me aproximam dos meus objetivos. Minha fé me fortalece e minhas ações constroem meu futuro. Eu não sou definido pelo lugar onde comecei, mas pela direção que escolho seguir. A prosperidade começa como uma ideia, depois se transforma em uma decisão, depois se transforma em uma ação e finalmente se manifesta como resultado. Mas tudo começa dentro, na mente, no coração, na escolha diária de continuar avançando. Existe algo que todas as pessoas possuem, mas poucas realmente compreendem o seu poder. Algo que parece pequeno, algo que muitos ignoram, mas que, repetido todos os dias, possui força suficiente para construir uma vida de sucesso ou destruir grandes oportunidades. Esse algo é um hábito. Porque o destino de uma pessoa raramente é definido por um único momento. Ele é definido pelas pequenas escolhas que ela repete constantemente. A vida que você possui hoje é, em grande parte, o resultado dos pensamentos que você alimentou, das decisões que tomou e dos hábitos que permitiu permanecer dentro da sua rotina. Muitas pessoas desejam uma grande transformação. Querem mais dinheiro, querem mais liberdade, querem mais reconhecimento, querem uma vida de abundância, mas continuam praticando os mesmos comportamentos que mantêm suas limitações. Elas desejam novos resultados, mas protegem antigos hábitos. E existe uma verdade que precisa ser compreendida. Você não muda sua vida quando muda apenas seus desejos. Você muda sua vida quando muda suas práticas diárias. Um sonho sem disciplina permanece apenas uma imaginação. Uma visão sem ação permanece apenas uma esperança. Mas uma visão acompanhada de hábitos consistentes se transforma em uma força impossível de ignorar. Observe uma pessoa de sucesso. Você verá que, por trás das conquistas, existem padrões. Ela lê quando outros se distraem. Ela aprende quando outros reclamam. Ela trabalha em silêncio quando outros procuram aprovação. Ela continua mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque ela entende algo fundamental. A grandeza é construída nos momentos em que ninguém está observando. O mundo costuma celebrar o resultado final, mas poucos respeitam o processo. Poucos veem as manhãs em que alguém levantou sem vontade e mesmo assim cumpriu sua missão. Poucos veem as noites em que alguém estudou enquanto outros desperdiçavam tempo. Poucos veem as batalhas internas enfrentadas antes de uma grande vitória. Mas são exatamente esses momentos silenciosos que constroem pessoas extraordinárias. Agora faça uma pergunta a si mesmo. Os meus hábitos atuais estão me aproximando ou me afastando da vida que desejo viver? Essa pergunta exige honestidade. Porque muitas vezes o maior inimigo da nossa prosperidade não está fora. Está dentro, está naquele hábito que parece inofensivo, naquela desculpa repetida, naquele pensamento negativo aceito diariamente, naquele medo que sempre encontra uma razão para impedir você de agir. A mente humana busca aquilo que é familiar. Se você passou anos alimentando pensamentos de escassez, sua mente tentará retornar para esse padrão. Se você passou anos acreditando que não é capaz, qualquer desafio parecerá uma ameaça. Mas a boa notícia é: aquilo que foi aprendido pode ser substituído por algo melhor.
Você não precisa permanecer preso aos mesmos pensamentos para sempre. Você pode treinar sua mente, pode desenvolver novas formas de pensar, pode criar uma nova identidade. O primeiro passo é entender que toda mudança começa com consciência. Você não transforma aquilo que não reconhece. Por isso, observe seus pensamentos. Observe suas palavras, observe suas ações. Pergunte: isso fortalece a pessoa que quero me tornar? Esse comportamento constrói meu futuro ou alimenta meu passado? Essa escolha me aproxima do propósito que Deus colocou dentro de mim? Porque a prosperidade exige alinhamento. Pensamento, fé e ação precisam caminhar juntos. Não adianta desejar abundância enquanto mantém uma mentalidade de derrota. Não adianta pedir novas oportunidades enquanto permanece fechado para aprender. Não adianta buscar crescimento enquanto protege aquilo que impede sua evolução. Toda grande mudança começa com uma decisão. A decisão de abandonar aquilo que não combina mais com o futuro que você deseja construir. Às vezes, crescer significa dizer não. Não para pessoas, mas para velhos padrões. Não para sonhos, mas para distrações. Não para oportunidades, mas para aquilo que rouba seu foco. O homem que deseja conquistar algo grande precisa aprender a proteger sua energia. Porque aquilo que recebe sua atenção, recebe sua força. Se sua atenção está constantemente no medo, o medo cresce. Se sua atenção está no propósito, o propósito cresce. Se sua atenção está no aprendizado, sua capacidade cresce. Existe uma lei poderosa. Aquilo que você alimenta diariamente ganha poder sobre sua vida. Por isso, escolha cuidadosamente o que você permite entrar na sua mente. Escolha as palavras que repete. Escolha os pensamentos que fortalece. Escolha as ações que pratica. Porque cada escolha é uma semente, e toda semente plantada com consistência produz uma colheita. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense: eu estou muito longe de onde gostaria de estar. Mas lembre-se, uma grande caminhada começa com um único passo. Uma grande mudança começa com uma pequena decisão. Uma grande vitória começa com uma pequena atitude repetida todos os dias. Não despreze os pequenos começos. Grandes árvores nasceram de pequenas sementes. Grandes impérios nasceram de pequenas ideias. Grandes transformações nasceram de pessoas comuns que decidiram não permanecer comuns. Diga para si mesmo: eu tenho poder para construir novos hábitos. Eu escolho disciplina em vez de desculpas. Cada pequena ação de hoje está construindo o meu futuro. Eu sou responsável pela pessoa que estou me tornando. A prosperidade não é encontrada apenas no destino. Ela está presente no caminho. Está na disciplina de continuar. Está na coragem de melhorar. Está na fé de acreditar mesmo quando ainda não existe uma prova visível. Porque no final, a verdadeira riqueza não é apenas aquilo que você conquista, é aquilo que você se torna durante a jornada. E quando uma pessoa transforma seus hábitos, ela começa a transformar sua história. Existe uma palavra que muitas pessoas admiram, mas poucas realmente praticam. Essa palavra é disciplina. Muitos desejam sucesso, desejam prosperidade, desejam uma vida extraordinária. Mas poucos estão dispostos a fazer aquilo que uma vida extraordinária exige, porque a diferença entre desejar e conquistar está na capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação desaparece. A motivação pode iniciar uma jornada, mas é a disciplina que mantém uma pessoa caminhando quando surgem os obstáculos. Durante meus estudos sobre homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, percebi um padrão que se repetia constantemente. Eles não eram pessoas sem dificuldades. Eles não eram pessoas que nunca sentiram medo. Eles não eram pessoas que sempre tiveram vontade de continuar.
Eles eram pessoas que aprenderam a obedecer ao seu propósito mais do que aos seus sentimentos momentâneos. Essa é uma das maiores verdades sobre prosperidade. Uma mente poderosa não pergunta todos os dias se quer continuar. Ela simplesmente continua, porque sabe por que começou. Pense em uma pessoa construindo uma grande obra. Ela não coloca um tijolo apenas quando sente vontade. Ela coloca um tijolo porque entende que cada pequeno esforço faz parte de algo maior. Assim também funciona a construção de uma vida de sucesso. Cada livro estudado, cada habilidade desenvolvida, cada escolha difícil, cada momento de autocontrole, cada vez que você escolhe fazer o necessário em vez do confortável. Tudo isso está construindo a pessoa que você está se tornando. Mas existe uma armadilha que destrói muitos sonhos: esperar sentir vontade. Muitas pessoas dizem: quando eu estiver motivado, vou começar. Quando eu tiver mais tempo, vou estudar. Quando as condições melhorarem, vou agir. Mas a pessoa disciplinada entende algo diferente. A ação cria a motivação. O movimento gera energia. O primeiro passo desperta a força que estava adormecida. Você não precisa esperar se sentir preparado para começar. Muitas vezes, você se torna preparado porque começou. Quantas pessoas talentosas ficaram paradas esperando o momento perfeito? Quantas ideias brilhantes nunca saíram da mente porque seus criadores tiveram medo de falhar? Quantos sonhos foram enterrados não pela falta de capacidade, mas pela falta de disciplina? Existe uma pergunta que todo buscador de prosperidade deveria fazer: eu estou controlando minha vida ou estou sendo controlado pelos meus impulsos? Porque uma pessoa que não domina a si mesma dificilmente dominará grandes responsabilidades. Antes de conquistar riquezas externas, você precisa conquistar domínio interno, domínio sobre seus pensamentos, domínio sobre seus desejos, domínio sobre suas escolhas. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser escravo dos seus próprios padrões, quando você decide que seu futuro é mais importante que seu conforto presente, porque o conforto excessivo pode se tornar uma prisão. Ele faz você acreditar que está seguro, quando na verdade está impedindo seu crescimento. A semente precisa romper sua proteção para crescer. O atleta precisa ultrapassar seus limites para ficar mais forte. O estudante precisa enfrentar dificuldades para adquirir conhecimento. E o ser humano precisa enfrentar desafios para revelar sua capacidade. As dificuldades não aparecem apenas para impedir você. Muitas vezes, elas aparecem para preparar você. Cada desafio superado aumenta sua confiança. Cada batalha vencida fortalece sua mente. Cada vez que você escolhe continuar, uma nova parte da sua identidade é construída. Você começa a perceber: eu sou mais forte do que imaginava. Eu consigo enfrentar aquilo que antes parecia impossível. Eu tenho capacidade para evoluir. Essa mudança interna é poderosa, porque quando sua identidade muda, seus resultados começam a acompanhar essa mudança. Uma pessoa que se vê como alguém disciplinado começa a agir como alguém disciplinado. Uma pessoa que se vê como alguém capaz começa a procurar soluções. Uma pessoa que se vê como alguém destinado a crescer começa a tomar decisões diferentes. A prosperidade começa com uma decisão interna. Eu não vou mais permitir que minha versão antiga controle meu futuro. Eu não vou mais entregar meus sonhos ao medo. Eu não vou mais trocar meu propósito por prazeres momentâneos. Eu escolho crescer, eu escolho aprender, eu escolho avançar. Diga a si mesmo: eu tenho disciplina para construir aquilo que minha visão enxerga. Eu sou maior que minhas desculpas. Eu continuo avançando mesmo quando o caminho é difícil.
Minha determinação é mais forte que qualquer obstáculo. Mas lembre-se, disciplina não significa viver uma vida sem alegria. Pelo contrário, a disciplina cria uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Porque quando você controla seus hábitos, você controla seu futuro. Quando você administra seu tempo, você aumenta suas possibilidades. Quando você direciona sua energia, você aumenta sua capacidade de realização. A pessoa indisciplinada é controlada pelo momento. A pessoa disciplinada é guiada pela visão. Uma escolhe aquilo que é fácil agora e sofre depois. A outra aceita o esforço agora e colhe liberdade depois. Essa é uma escolha que todos fazem diariamente. E cada escolha aproxima você da pessoa que deseja ser ou mantém você preso à pessoa que sempre foi. A prosperidade não pertence apenas aos mais inteligentes, nem apenas aos mais ricos. Ela pertence àqueles que possuem coragem suficiente para permanecer comprometidos com seu crescimento. Porque no final, o sucesso não é uma única grande decisão. É milhares de pequenas decisões feitas corretamente todos os dias. É levantar quando seria mais fácil permanecer parado. É continuar quando seria mais fácil desistir. É acreditar quando seria mais fácil duvidar. E é nesse processo silencioso que uma nova vida começa a ser construída. Existe um momento que separa aqueles que apenas imaginam uma vida melhor daqueles que realmente transformam seus sonhos em realidade. Esse momento se chama ação. Porque uma ideia, por mais poderosa que seja, permanece apenas uma possibilidade até encontrar alguém disposto a colocá-la em movimento. Durante anos, observando pessoas que alcançaram grandes conquistas, percebi uma verdade que muitos ignoram. O conhecimento sozinho não muda uma vida. O conhecimento aplicado muda. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, sabem que deveriam aprender mais, sabem que deveriam cuidar melhor da própria mente, sabem que deveriam buscar novas oportunidades, sabem que deveriam abandonar velhos hábitos. Mas existe uma distância enorme entre saber e fazer. E é exatamente nessa distância que muitos sonhos desaparecem. Quantas pessoas passaram anos esperando o momento perfeito, esperando mais dinheiro, esperando mais confiança, esperando mais segurança, esperando que alguém aparecesse para mostrar o caminho. Mas a vida raramente entrega todas as respostas antes do primeiro passo. Muitas vezes, o caminho aparece enquanto você caminha. A clareza vem através da ação. A confiança nasce através da experiência. A capacidade cresce através da prática. Existe uma pergunta que pode despertar sua consciência. Quantas coisas você sabe que deveria começar, mas continua adiando por causa do medo? O medo é um dos maiores ladrões de potencial humano. Ele não precisa destruir seus sonhos de uma vez. Às vezes, ele simplesmente convence você a esperar mais um dia, depois mais uma semana, depois mais um ano. E quando você percebe, o tempo passou. Por isso, uma pessoa que deseja prosperidade precisa aprender a agir apesar do medo. Não porque ela não sente medo, mas porque ela entende que seu propósito é maior que sua insegurança. Grandes realizações nunca foram construídas por pessoas que esperaram não ter dúvidas. Foram construídas por pessoas que decidiram avançar mesmo tendo dúvidas. A coragem não aparece antes da ação. Muitas vezes, a coragem nasce durante a ação. Você descobre sua força quando enfrenta aquilo que antes parecia impossível. Você descobre sua capacidade quando aceita desafios maiores. Você descobre quem realmente é quando decide parar de fugir de si mesmo. A prosperidade possui uma linguagem própria. E essa linguagem é movimento. A semente que permanece guardada nunca se transforma em árvore. A ideia que permanece escondida nunca influencia o mundo. O talento que não é desenvolvido nunca alcança seu verdadeiro potencial. Tudo aquilo que possui vida precisa se movimentar.
Por isso, não espere possuir tudo para começar. Comece com aquilo que você possui. Use o conhecimento que já adquiriu. Use as ferramentas que já estão em suas mãos. Use as oportunidades que estão diante de você. Porque muitas pessoas procuram uma grande porta, enquanto ignoram as pequenas entradas que aparecem diariamente. A mente preparada enxerga oportunidades onde outros enxergam limitações. Uma pessoa com propósito pergunta: como posso melhorar? Como posso aprender? Como posso criar uma solução? Enquanto uma mente limitada pergunta: por que isso não funciona? Por que comigo é diferente? Por que eu não tenho sorte? A diferença não está apenas na situação, está na interpretação. A mesma dificuldade pode destruir uma pessoa ou desenvolver outra. Depende da mentalidade com que ela enfrenta o desafio. Existe uma força poderosa em começar pequeno. Muitas pessoas desprezam pequenos começos porque estão olhando apenas para grandes resultados. Mas grandes resultados são construídos através de pequenas ações repetidas. Um passo, depois outro, depois outro. É assim que uma jornada impossível se torna uma conquista. Olhe para uma montanha. Ninguém chega ao topo pulando, chega caminhando. Um movimento de cada vez, uma escolha de cada vez, uma decisão de cada vez. Assim também funciona a construção da prosperidade. Você não muda sua vida em um único dia, mas pode mudar a direção da sua vida em um único dia. A decisão de hoje pode alterar completamente o caminho de amanhã. Talvez você não consiga resolver tudo agora, mas pode dar o primeiro passo. Pode aprender algo novo. Pode abandonar uma atitude que prejudica seu crescimento. Pode iniciar uma disciplina que fortalecerá seu futuro. Pode escolher pensamentos mais elevados. Pode buscar uma conexão maior com Deus e com seu propósito. Porque a verdadeira transformação começa quando você deixa de esperar uma vida diferente e começa a construir uma vida diferente. Diga a si mesmo: eu não sou apenas um sonhador, eu sou um construtor. Minhas ações de hoje estão criando o meu futuro. Eu tenho coragem para começar mesmo sem todas as respostas. Cada passo que dou aumenta minha força e minha confiança. Mas existe algo que precisa ser lembrado. Ação sem direção pode gerar esforço desperdiçado. Por isso, a ação precisa estar conectada a um propósito. Não se trata apenas de fazer mais, trata-se de fazer aquilo que aproxima você da pessoa que deseja se tornar. A pessoa próspera não corre sem direção. Ela caminha com intenção. Ela sabe que cada escolha tem um preço. Cada hábito tem uma consequência. Cada decisão constrói uma parte do futuro. O tempo continuará passando. A pergunta é: quando ele passar, quem você terá se tornado? Você terá permitido que o medo escrevesse sua história? Ou terá escolhido assumir o controle da sua jornada? Porque existe uma verdade que poucos aceitam. O futuro pertence àqueles que têm coragem de agir no presente. A prosperidade não visita aqueles que apenas esperam. Ela encontra aqueles que se preparam, acreditam e se movimentam. Existe uma verdade sobre a prosperidade que muitas pessoas passam a vida inteira sem compreender. Elas procuram riqueza em todos os lugares. Procuram no dinheiro, procuram nas oportunidades, procuram nas conexões, procuram em fatores externos, mas esquecem de olhar para o lugar onde toda grande transformação começa, dentro delas mesmas. Porque antes de uma pessoa conquistar qualquer coisa no mundo exterior, ela precisa construir uma base interior capaz de sustentar aquilo que deseja receber. A riqueza verdadeira começa no caráter, começa na forma como você pensa.
Começa na maneira como você enfrenta dificuldades. Começa na sua capacidade de manter a fé quando os resultados ainda não apareceram. Durante meus estudos sobre sucesso e realização humana, percebi que muitas pessoas desejam os frutos de uma vida extraordinária, mas poucas estão dispostas a cultivar as raízes que produzem esses frutos. Elas querem a vitória, mas não querem o processo. Querem a recompensa, mas não querem a preparação. Querem a liberdade, mas não querem desenvolver a disciplina necessária para conquistá-la. Mas a vida funciona através de princípios. E um dos maiores princípios da prosperidade é este: aquilo que você constrói dentro de si determina aquilo que consegue sustentar fora de si. Uma pessoa pode receber uma grande oportunidade, pode receber dinheiro, pode receber reconhecimento, mas se sua mente não estiver preparada, tudo isso pode desaparecer. Porque resultados externos sem crescimento interno são temporários. A verdadeira riqueza não está apenas naquilo que você possui, está na pessoa que você se tornou. Pergunte a si mesmo: se eu perdesse tudo aquilo que tenho hoje, eu teria a capacidade de reconstruir? Essa pergunta revela algo profundo, porque a maior segurança de uma pessoa não está nas coisas que ela acumula, está nas habilidades, no conhecimento, na fé e na mentalidade que ela desenvolveu. O dinheiro pode ser perdido. As oportunidades podem desaparecer. As circunstâncias podem mudar, mas uma mente preparada continua criando caminhos. Uma pessoa com sabedoria encontra soluções. Uma pessoa com coragem encontra possibilidades. Uma pessoa com fé encontra forças para continuar. Essa é a riqueza que ninguém pode tirar. Muitas pessoas passam a vida tentando provar seu valor para o mundo. Buscam aprovação, buscam reconhecimento, buscam mostrar que são importantes. Mas existe uma mudança poderosa quando uma pessoa percebe: eu não preciso convencer todos sobre meu potencial. Eu preciso desenvolver meu potencial. O resultado do meu crescimento falará por mim. A árvore não precisa anunciar que está crescendo. Ela simplesmente cresce. O fruto não precisa explicar seu valor. Ele revela seu valor através daquilo que produz. Da mesma forma, uma pessoa comprometida com sua evolução não perde energia tentando convencer todos ao redor. Ela usa essa energia para construir, ela lê, ela aprende, ela trabalha, ela melhora, ela fortalece sua mente. Ela caminha mesmo quando ninguém está aplaudindo, porque ela entende que as maiores construções acontecem no silêncio. Existe um período na vida de todo vencedor em que ele precisa caminhar sem reconhecimento. Um período em que ele precisa confiar na visão que carrega dentro de si. Um período em que ele precisa olhar para o futuro, enquanto todos ao redor olham apenas para o presente. Esse período não é uma punição, é uma preparação. Deus não prepara pessoas para grandes responsabilidades sem antes fortalecer sua estrutura interior. O ouro precisa passar pelo fogo, o diamante precisa suportar pressão. E uma pessoa destinada a grandes conquistas precisa desenvolver uma mente forte, porque quanto maior a construção, maior precisa ser a fundação. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase em que parece que nada está acontecendo. Talvez esteja plantando enquanto outros parecem colher. Talvez esteja trabalhando em silêncio enquanto ninguém percebe seu esforço. Mas lembre-se, toda semente passa por uma fase invisível antes de aparecer acima da terra. O fato de você ainda não ver resultados não significa que nada está acontecendo. Algumas das maiores transformações acontecem primeiro no interior. Sua paciência está sendo desenvolvida, sua disciplina está sendo fortalecida, sua visão está sendo ampliada, sua capacidade está sendo preparada. Não despreze o processo está construindo você. Diga para si mesmo:
Minha maior riqueza está dentro de mim. Eu estou me tornando uma pessoa preparada para grandes conquistas. Minha fé é maior que minhas circunstâncias. Eu continuo crescendo mesmo quando ninguém consegue ver. A prosperidade não é apenas receber, é estar preparado para administrar aquilo que recebe. Porque uma mente pequena pode transformar uma grande oportunidade em uma perda, mas uma mente fortalecida pode transformar uma pequena oportunidade em uma grande conquista. Por isso, nunca pare de investir em si mesmo. Invista no seu conhecimento, invista na sua disciplina, invista no seu caráter, invista na sua conexão espiritual. Porque tudo aquilo que você constrói dentro de você será levado para qualquer lugar que a vida conduzir você. O verdadeiro segredo da prosperidade é entender que a maior riqueza que você pode conquistar é se tornar alguém capaz de criar riqueza novamente, independentemente das circunstâncias. E quando essa verdade se torna parte da sua consciência, algo muda para sempre. Você deixa de depender apenas do que acontece fora e começa a confiar no poder que foi desenvolvido dentro de você. Existe um momento em toda jornada em que uma pessoa precisa olhar para trás e perceber o quanto mudou. Não porque o caminho foi fácil, mas porque cada desafio, cada queda, cada dúvida e cada momento de silêncio ajudaram a construir uma versão mais forte de si mesma. A prosperidade nunca foi apenas sobre alcançar um destino. Ela sempre foi sobre a transformação que acontece durante a caminhada. Ao longo desta jornada, descobrimos que a verdadeira riqueza começa na mente, que a fé fortalece o espírito, que a disciplina constrói o caráter, que a ação transforma sonhos em realidade. E que nenhum resultado extraordinário nasce de uma pessoa que permanece igual. Existe uma verdade que muitos passaram a vida inteira procurando. A chave que abre a porta da prosperidade sempre esteve dentro de você. Você não precisava esperar alguém permitir. Você não precisava esperar o momento perfeito. Você não precisava esperar que todas as dificuldades desaparecessem. O poder sempre esteve na sua capacidade de escolher, aprender, agir e continuar. Porque a vida não recompensa apenas aqueles que desejam. A vida responde àqueles que se comprometem. Compromisso com o crescimento, compromisso com a disciplina, compromisso com uma visão maior, compromisso com a pessoa que você decidiu se tornar. Pense por um instante. Quem você seria se nunca mais permitisse que o medo tomasse decisões por você? Quem você seria se todos os dias escolhesse acreditar um pouco mais? Quem você seria se usasse todo o seu potencial em vez de esconder suas capacidades? Essa pessoa já existe dentro de você. Ela apenas espera uma decisão de despertar, uma decisão de parar de viver no automático, uma decisão de assumir responsabilidade pelo próprio futuro. Durante muito tempo, muitas pessoas foram ensinadas a olhar para fora em busca da resposta. Elas procuram alguém para culpar, procuram circunstâncias para justificar, procuram razões para explicar por que ainda não chegaram onde desejam. Mas chega um momento em que uma pessoa precisa assumir o controle. Não significa que tudo depende apenas dela. Significa que ela reconhece o poder que possui para influenciar sua própria direção. Ela entende que não pode controlar todos os acontecimentos, mas pode controlar sua atitude, pode controlar seus pensamentos, pode controlar suas ações, pode controlar a maneira como responde aos desafios. E essa consciência muda tudo. Uma pessoa desperta não pergunta, por que minha vida é assim? Ela pergunta, o que posso fazer para transformar minha vida? Essa pergunta revela maturidade, revela força, revela uma mentalidade preparada para crescer. A prosperidade é construída por aqueles que entendem que cada dia é uma oportunidade de evolução.
Cada manhã é uma nova chance de melhorar. Cada dificuldade é uma oportunidade de desenvolver força. Cada erro é uma oportunidade de adquirir sabedoria. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar a si mesmo que você é capaz. Nunca esqueça, você não é definido pelas vezes que caiu. Você é definido pelas vezes que decidiu levantar. As pessoas mais fortes não são aquelas que nunca enfrentaram tempestades. São aquelas que aprenderam a caminhar mesmo quando a tempestade chegou. Elas descobriram que a dor pode ensinar, que os desafios podem fortalecer, que os momentos difíceis podem revelar uma força que estava escondida. Talvez você tenha passado por perdas, talvez tenha enfrentado rejeições, talvez tenha ouvido pessoas dizendo que você não conseguiria, mas a opinião dos outros nunca deve ser maior que a visão que Deus colocou dentro de você. O mundo pode duvidar, as circunstâncias podem desafiar, o caminho pode parecer longo, mas enquanto você mantiver sua fé, sua disciplina e sua determinação, ainda existe possibilidade, ainda existe crescimento, ainda existe transformação. Diga a si mesmo: eu acredito no potencial que existe dentro de mim. Minha história não termina nas minhas dificuldades. Eu tenho coragem para construir um novo futuro. Minha mente, minha fé e minhas ações estão alinhadas com meu propósito. A verdade que esconderam sobre a prosperidade é que ela nunca foi apenas uma questão de dinheiro. Dinheiro é apenas uma ferramenta. A verdadeira prosperidade é a capacidade de criar valor, é a capacidade de servir, é a capacidade de desenvolver talentos, é a capacidade de transformar conhecimento em contribuição. É viver uma vida com significado, porque uma pessoa verdadeiramente próspera não busca apenas receber, ela busca crescer, ela busca melhorar, ela busca deixar uma marca positiva no mundo. E quando uma pessoa alcança esse nível de consciência, ela entende que a maior conquista não é provar algo aos outros, é cumprir aquilo que nasceu para realizar. A jornada continua todos os dias, porque sucesso não é um lugar onde você chega. É uma identidade que você constrói, é a decisão diária de ser melhor do que foi ontem. É levantar pela manhã e escolher novamente a fé. Escolher novamente a disciplina, escolher novamente o propósito, escolher novamente acreditar. A prosperidade pertence àqueles que entendem esta verdade. Sua mente é o começo, sua fé é a força, sua ação é o caminho, e sua persistência é aquilo que transforma possibilidades em realidade. Então caminhe, aprenda, construa, acredite, porque dentro de você existe uma capacidade maior do que você imagina. Existe uma força esperando para ser despertada. Existe uma história esperando para ser escrita. E o primeiro capítulo dessa nova história começa no momento em que você decide: eu não vou mais viver abaixo do meu potencial. Eu vou me tornar a pessoa que fui criado para ser. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre tudo aquilo que ouviu hoje. A verdade é que a prosperidade não começa quando você recebe mais dinheiro, quando conquista mais coisas ou quando o mundo finalmente reconhece o seu valor. A verdadeira transformação começa no momento em que você decide mudar a sua mente, fortalecer a sua fé e assumir o controle da sua própria história. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil. Talvez existam pessoas que disseram que você não conseguiria, mas nunca se esqueça de uma coisa: a sua situação atual não define o seu destino. O que define o seu futuro são as decisões que você toma a partir de hoje. Continue acreditando. Continue aprendendo. Continue caminhando, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque grandes histórias não são construídas em momentos de facilidade. Elas são construídas nos dias em que você escolhe não desistir.
Se você acredita que existe um propósito maior para a sua vida, escreva nos comentários: eu escolho evoluir e construir um novo futuro. Deixe essa mensagem como uma declaração da sua decisão de crescer, prosperar e nunca mais permitir que o medo controle os seus sonhos. E se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, não esqueça de deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir uma mensagem de força, fé e transformação. Também inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua mente, despertar seu potencial e ajudar você nessa jornada de crescimento pessoal e prosperidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existe esperança, que ainda existem oportunidades e que uma nova história pode começar a qualquer momento. Lembre-se, a riqueza verdadeira começa dentro de você. A mudança começa com uma decisão, e talvez este seja exatamente o momento em que a sua vida começa a tomar uma nova direção. Nunca pare de acreditar. Nunca pare de crescer. E nunca esqueça, a pessoa que você deseja se tornar está sendo construída pelas escolhas que você faz hoje.